Nós precisamos fazer chegar aos agentes econômicos, políticos e educacionais do Estado de Santa Catarina a recomendação pela inserção urgente do tema do desenvolvimento. Trata-se de uma estratégia necessária para que nós nos mantenhamos no rumo do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Estado mais promissor do Brasil. Isso se deve a uma cultura do desenvolvimento, mas que agora, nessa chegada do tempo em que vivemos, século XXI, nessa correria toda, inclusive com relações familiares modificadas pelas circunstâncias históricas, nós precisamos intensificar a cultura, a mentalidade do desenvolvimento nas escolas, no ensino médio e no ensino superior. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Estado mais promissor do Brasil. Não é simplesmente a bola da vez, é a bola 8, por conta da sua história, e as estatísticas comprovam, e para isso nós precisamos de um cuidado permanente em relação à educação, orientados por uma premissa fundamental, sociológica, antropológica, politológica, de que a cultura é um elemento fundamental para a promoção do desenvolvimento de uma sociedade. E por isso é também um conceito fundamental de ser compreendido, de ser estudado, pesquisado, no sentido de termos a melhor consciência sobre qual o peso que os fatores culturais têm na promoção do desenvolvimento. E aí, meus amigos, é preciso estudar antropologia, economia, ciência política, história econômica e sociologia produtiva, que é o nome do título do meu livro, chamado Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, que sugere alguns conceitos, ideias concernentes ao tema geral do desenvolvimento, inclusive na sua dimensão local, regional. Eu insisto, é urgente que nós possamos sensibilizar nossos agentes econômicos e políticos, sobretudo os agentes educacionais, sobre a imperiosidade da inserção do tema do desenvolvimento, inclusive, repito, na sua dimensão local, regional, no sentido de nós fomentarmos uma mentalidade do desenvolvimento, que é um aspecto, um fator que sempre foi fundamental para a promoção do desenvolvimento de qualquer sociedade, é uma mentalidade do desenvolvimento. E aí nós precisamos saber, e nós vamos discutir isso nas próximas edições, nós vamos levantar informações sobre o que o governo catarinense pensa atualmente em relação à escola integral, porque a proposta de uma escola integral pode ser uma iniciativa política muito bem sucedida e já tem demonstrado resultados em alguns estados brasileiros, e nós catarinenses precisamos urgentemente pensar sobre isso, debater o assunto e cobrar posições dos nossos governos, porque aí nós temos a oportunidade de inserir o tema do desenvolvimento nos conteúdos escolares. Ok? Então vocês ficam agora, por conta do que eu disse aqui, que está no meu livro Sociologia Produtiva, ficam agora com a entrevista que eu concedi ao jornal J+, no programa Hora Extra, do competente jornalista Ednei Vassuaski, e a gente se vê na semana que vem com mais uma edição do SC Think Tank. Um abraço e não esquece de curtir, te inscrever e compartilhar. Mas você me permita começar essa entrevista massageando o teu ego, porque você é um grande escritor, um grande pensador. Eu não me canso de elogiá-lo toda vez que ele manda os artigos dele, não que os outros sejam de menor gabarito, todos são sempre excelentes, os outros dos outros autores, mas os deles são realmente sempre muito claros, muito precisos e atacam no cerne da questão, né? Se ele quer falar sobre determinado assunto, ele não tem rodeios, não, vai direto ao assunto e apresenta soluções, apresenta reflexões que a gente fica pensando, né? Poxa, pena, né? Que quando alguém que realmente estudou, analisou aquilo, fala,
os políticos, principalmente, que deveriam acatar, ou pelo menos ouvir essas falas, não dão atenção, né? Acho que teóricos como o Walter tem um papel muito importante para pensar o Brasil, pensar o Estado e pensar o município também, como várias vezes você escreveu sobre Canoinhas também, né? Então, eu queria começar te dando esse elogio. Sempre é uma grata surpresa receber teus artigos, editá-los, né? Porque sempre são muito bem escritos, muito claros, muito objetivos e muito esclarecedores sobre tudo, né? Dito isso, Walter, o que as pessoas vão encontrar em Sociologia Produtiva, que é esse teu novo livro? É o seguinte, Ednei, a oportunidade de estar aqui faz parte de um processo que eu comecei em Blumenau, passei por São Bento do Sul, hoje tenho outras agendas, Canoinhas, que é um lugar que eu tenho no meu coração, é a cidade, definitivamente, é a cidade que me toca emocionalmente, então, pela história que eu passei aqui, tive a oportunidade de viver aqui, então eu digo, eu tenho que vir para Casou com uma canoinhense? Casei com uma canoinhense, sim. E, então, o meu livro, ele, de certa maneira, é uma tentativa de fazer chegar aos agentes educacionais e aos agentes políticos, aqueles que fazem parte dos processos decisórios, que decidem, inclusive, políticas educacionais, que eles tenham contato com um livro que é uma tentativa, uma proposição no sentido de dizer, olha, a sociologia tem uma função muito importante, histórica, não tenho dúvida disso, sou sociólogo, sei do que eu estou dizendo, mas a sociologia brasileira precisa, no meu entender, da inserção do tema do desenvolvimento, inclusive na sua dimensão local, regional. Os conteúdos da sociologia hegemônica no Brasil hoje, que estão nos livros didáticos do ensino médio e também nos livros do ensino superior, de sociologia não tratam do tema do desenvolvimento, que é um tema estratégico, para não dizer fundamental, para qualquer sociedade. E parte do conteúdo precisa estar focado nas questões locais, regionais. E isso, hoje, nos livros de iniciação, de introdução à sociologia, esses que são, inclusive, recomendados pelo Ministério da Educação e Cultura a cada triênio, eu fiz um estudo de 2017 a 2020, um triênio, eu peguei os livros recomendados pelo MEC e li todos os livros de sociologia, preocupado eu em saber em que medida uma discussão sobre o desenvolvimento, o tema do desenvolvimento estava implícito ou explícito ali. Posso dizer que é praticamente nula. Então, a minha preocupação inicial foi essa, foi de mostrar o seguinte, e aí, para dar sentido ao título, Sociologia Produtiva. Por que Sociologia Produtiva? Porque a sociologia, que tem um grande papel, já disse isso na história das ciências humanas, nasce num contexto do século XIX, na Europa da Revolução Industrial, em que há uma mudança de modo de organização da economia que transfere muita gente do campo para as cidades, para o meio urbano industrial. Vamos pensar o século XIX, o meio urbano industrial do século XIX era caótico. Então isso é muito traumático para milhões de europeus que são expulsos do campo em função da mudança do modelo econômico e são necessariamente atraídos para as cidades e passam muitas dificuldades. O trabalhador do século XIX é um trabalhador sofrido. E pensadores sociais... aquele imigrante europeu que veio para cá, muito bem lembrado. O povo que aqui vivia. Não, muito bem lembrado. Inclusive, vou chegar ali, né? Então, esse imigrante, esse europeu trabalhador, vive em condições de muita dificuldade. Pensadores sociais começam a tentar responder aquilo que tradicionalmente a religião, a filosofia e mesmo a psicologia, já num ímpeto mais científico, tentavam explicar e não conseguiam, não satisfaziam. Os pensadores sociais começam a dizer, olha, a gente precisa criar uma ciência da sociedade para explicar coisas que nem a religião, nem a filosofia, nem a biologia, nem a psicologia explicam. Então, ela nasce nesse contexto e o principal foco é a desigualdade social, porque ela é notável, ela é explícita no século XIX da Revolução Industrial. Tanto é
que de lá vêm os imigrantes alemães. Nós estamos comemorando 200 anos de imigração alemã no Brasil, né? Em Santa Catarina daqui a 4 anos, a primeira leva de imigrantes alemães, logo depois vem os italianos, os eslavos, que são poloneses e ucranianos, mas também russos, vêm junto com alemães, e aí eu não sou preciso nesse aspecto, mas é ali de 1828 a 1850, tu tem essa migração desses europeus que vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás, e tiveram aqui a grande oportunidade que lhes foi oferecida e aproveitaram, Ednei. E se nós falamos de Santa Catarina, notavelmente isso deu certo, porque o Dom Pedro II foi orientado por um pensador francês do século XIX chamado Conde de Gobineau, que disse para o nosso déspota esclarecido, né, assim conhecido o Dom Pedro II, que realmente era uma pessoa ilustrada e queria um modelo diferente para o sul do Brasil, que ainda precisava ser colonizado. Então ele seguiu a orientação desse Conde de Gobineau e disse, olha, leva para lá, traz para cá, para o Brasil. Se tu quer um modelo diferente, primeiro, pequena propriedade e não escravidão. Elimina a possibilidade do sistema de escravidão e institui a pequena propriedade, que é o contrário do latifúndio, o grande modelo nacional, em que tu tem o grande coronel, né, que manda e todo mundo obedece. E ali não se cria um senso de comunidade. Tu tem sempre o mando e obediência, o mando de um e a obediência de todos os outros. E o Conde de Gobineau disse, não, gera um outro modelo, a partir da pequena propriedade. Traz alemães, italianos, eslavos, poloneses e ucranianos, também russos. Esses caras estão passando muito apertado lá na Europa, traz eles para cá e financia a pequena propriedade para eles. Então, muito bem, vieram para cá, construíram uma nova sociedade, um novo modelo. Santa Catarina foi agraciado com essa oportunidade, não desperdiçou. E o resultado disso é que a gente conseguiu construir, por exemplo, em Santa Catarina, e pode pegar o Paraná, pode pegar o Rio Grande do Sul, porque se tu pegar os melhores índices socioeconômicos do Brasil, normalmente eles estão aqui nesses 3 estados, enquanto o Rio Grande do Sul sofra muito, né, como sofreu este ano, começo desse ano, né, foi uma coisa terrível, né, vai ter uma queda no seu PIB, isso é um negócio triste, mas esses 3 estados aparecem muito bem nos índices, inclusive no ranking de competitividade dos estados brasileiros. Pega lá, o primeiro lugar é São Paulo no Brasil, o segundo lugar é Santa Catarina. O segundo estado mais competitivo do Brasil. Bom, para resumir, então, aqui... Isso converge aqui. Converge aqui. E aí tu tem uma sociedade relativamente bem sucedida, comparada com o resto da América Latina. E essa sociedade, esse capital humano, construiu um ambiente de desenvolvimento diferente daquele, contrastante com a pobreza, a desigualdade social do século XIX. A sociologia, por uma questão ideológica e até mesmo corporativa, porque tem um grupo hegemônico que produz lá nacionalmente e espalha os livros são livros muito bem produzidos, mas são um modelo muito generalizado para um Brasil que é muito distinto, lá e cá, né? E não considera, tu ler os livros, eles são bem escritos, devo dizer novamente, bem editados, mas a realidade local, regional, de qualquer estado, principalmente falando aqui de Santa Catarina, ela é ignorada. Então, as questões sobre desenvolvimento não estão presentes. E aí, por que eu digo sociologia produtiva? Porque a grande contribuição da sociologia foi denunciar a desigualdade social. Ela existe até hoje e precisa continuar sendo denunciada, sim. Mas acontece que a sociologia se tornou, então, uma ciência da desigualdade, né, e uma propositora da distribuição da riqueza produzida. Enquanto a sociologia brasileira negligencia fatores geradores de produção e de riqueza. Existe todo um campo na sociologia, inclusive a sociologia econômica, que a gente pode estudar, que eu estudo, e que demonstra como sociedades são capazes de produzir riqueza, não apenas desigualdade.
Então, por isso eu digo, tem uma sociologia produtiva, porque, veja bem, a melhor... Que não é só teoria, é também algo que vai, não é só uma teoria abstrata, é algo que realmente pode trazer o desenvolvimento através de ideias e tudo mais. Claro, através de ideias, sem dúvida nenhuma, de muita instrução e de inovação, de empreendedorismo. Então, qual é o melhor produto político da democracia liberal no Ocidente? Para mim, é o estado de bem-estar social e de direitos. Muito bem. E a sociologia teve um grande papel no sentido de gerar uma análise que se torna também um discurso e, inclusive, se quisermos, um conjunto de narrativas para justificar a necessidade de um estado de bem-estar social e de direitos individuais, sociais e políticos. Ao longo do século XX, boa parte do Ocidente conquistou isso. E no Brasil, aos trancos e barrancos aqui, conseguiu também estabelecer um estado de bem-estar social e de direitos. Pois bem, a pergunta é, mas quem é o benfeitor, então? Quem é que combate eficazmente a desigualdade social através de políticas sociais, políticas públicas aqui e ali, bons governos, o Estado, a ordem política e institucional? Tá, mas peraí, de onde vêm os recursos? Os recursos vêm da sociedade produtiva. Daí eu digo, peraí, então a sociologia no Brasil, ela sugere nas entrelinhas, normalmente de maneira implícita, mas muitas vezes de maneira explícita, que o Estado é a grande solução, quando na verdade ignora que o Estado extrai os recursos da sociedade e pode bem usá-los para promover o bem-estar das pessoas, com políticas públicas, com boas leis, sem dúvida. Mas a fonte dos recursos é a sociedade produtiva. E vou te dar aí um exemplo. Santa Catarina em 2021, Santa Catarina, é o último dado que eu tenho. Em 2021, Santa Catarina foi o 5º maior arrecadador de impostos transferidos para a União. O 5º. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Minas Gerais. Terceiro, ainda o Rio de Janeiro, que logo nós vamos passar. Em 4º lugar, o Paraná. Em 5º lugar, Santa Catarina. Em 6º lugar, o Rio Grande do Sul. Pois bem, o ranking, o 5º em transferência de rendas e o 15º em recebimento. Só que, proporcionalmente, o antepenúltimo, ou seja, em termos per capita, nós só recebemos mais do que 2 estados brasileiros das 27 unidades federativas. E aí aparece um ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública, que é uma think tank de São Paulo, que anualmente divulga um ranking de competitividade que tem 10 pilares. Santa Catarina está em primeiro lugar, em segundo lugar no geral, e em primeiro lugar em 3 pilares. Esses pilares são segurança pública. Você escreveu sobre isso, né? Sim. No Brasil, como nos parece. Exatamente. Conquanto a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que aconteceu semana passada em Florianópolis é um sinal amarelo. Nós não podemos bobear nisso, não podemos perder esse status, não podemos perder o controle da situação. Então, segurança pública em primeiro lugar, porque a nossa polícia é muito boa, a civil e a militar, e da onde saem os agentes de segurança? Das comunidades, da comunidade catarinense. É família, cultura, é preocupação com a boa formação do indivíduo, seja moralmente, seja intelectualmente. Nós ficamos em primeiro lugar no Brasil em capital humano. É extraordinário isso. E nós ficamos em primeiro lugar também em sustentabilidade social. Então, peraí. Então tem um paradoxo aí. Se o Estado é o que usa o recurso da sociedade, é o grande promotor da sustentabilidade social, que combate a desigualdade com políticas públicas e políticas sociais, o Estado que per capita, em termos per capita, menos recebe recursos, é o Estado que tem o melhor ambiente de sustentabilidade social. Então isso não está dentro. Tem algo que precisa ser revisto aí, né? O Johnny lá da Retro e do Cabeça Grande está dizendo: Walter me deu aula com deficiências sociais, foi um dos grandes mestres que tive na vida. Parabéns para ele por esse novo livro. Diz para ele que o único defeito dele é ter vindo para cá hoje e não ter me avisado
para tomarmos um chopp. O Júnior tá reclamando aqui, viu? Mas ainda dá tempo, né? Júnior é um grande abraço, um grande sujeito, moralmente falando, intelectualmente. Fantástico, fantástico. Bacana. Pessoa que também admiro muito. Grande abraço. Walter, nosso tempo está acabando e eu preciso te perguntar, quem quiser adquirir o livro, tem estante virtual, tem alguma livraria virtual? Tem o virtual é na Amazon. Aham. E que aí é PDF e o livro físico, tem algumas livrarias em Santa Catarina, eu vou deixar amanhã, eu vou até a livraria Zaghini e vou deixar alguns livros. A Zaghini fechou, mas você vai lá também tem, mas é uma outra livraria agora lá. É um outro nome. Eu esqueço o nome, mas acho que dá para deixar lá também para vender. Não, beleza, porque eu deixei em São Bento agora na parte da manhã, sem problemas, e vou tentar deixar nessa livraria também. E para quem tiver interesse. Eu esqueço o nome lá, mas é o mesmo lugar. Tá, ótimo, excelente. Então tá, Sociologia Produtiva do Walter Marcos Knessel Birkner, nosso colunista. Se você tem curiosidade de conhecer mais sobre a obra dele, além de comprar o livro, entra lá na coluna O Brasil Como Nos Parece. Inclusive agora, domingo sai um novo artigo dele. Todo domingo tem um artigo novo na coluna. Agradecer imensamente pela tua presença aqui, por ter lembrado da gente, Walter, para trazer essa novidade bacana. Vou ler, depois eu vou com certeza te dizer o que eu achei, né? Mas já vi que tem temas muito interessantes que a gente vai, com certeza, poder até ter material para comentar outras coisas sobre a nossa própria cidade. Né? Excelente. Claro. E eu te digo, para mim é novamente uma satisfação ter estado aqui contigo e fazer parte do Jornal J+, para mim também é um motivo de orgulho, tá bom? Muito obrigado. Prazer, amigo. Intervalinho e a gente já volta.